e seus 2 filhos. De novo, o pai e seus 2 filhos. O pai e seus 2 filhos. Lucas 15, do versículo 11 ao 12, primeiro, diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou de seu pai: Pai, dai-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Gravem isso. Pai repartiu entre eles. O pai não só deu a parte do filho pródigo, o pai repartiu entre eles. Caso de um pedido, a herança foi repartida para os filhos. Vamos lá, no 25 ao 32. Entremente, ou algumas versões, entretanto, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Vinte e sete de novo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, plural aí, né? Prostitutas. E é engraçado, né? Quem se suja, se lambuza logo rápido, né? Não tem jeito. O termo bíblico é prostitutas. Quietinho na casa do pai. Ganhou uma alforria, se lambuza tudo. Rápido, né? Trinta e um. Então ele arrazoou o pai: Meu filho. Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança ou perdido e foi achado. O pai e seus 2 filhos. O pai e seus 2 filhos. Alguns anos atrás, aproximadamente 6 anos, eu ouvi uma ministração do apóstolo Luiz Hermínio, que dizia, dentre muitas coisas, o que mais marcou é: Deus está levantando uma geração de pais que não se ofendem. E essa mensagem brotou há 6 anos atrás no meu coração. Como assim pais que não se ofendem? Pois bem, o contexto da história é marcante, até para os nossos dias. Como já falei aqui algumas vezes sobre essa passagem, então só vou relembrá-los da introdução que já dei algumas vezes, aplicando essa passagem em alguns contextos. Os 2 filhos estavam vivos e o seu pai também estava vivo. E um livro da editora Vida Nova, Parábolas de Lucas, Kennedy alguma coisa, o autor, esqueci agora o sobrenome, diz o seguinte, que na cultura judaica, todo filho que pedia a herança com o pai ainda vivo, ele estava desejando que o pai morresse.
Então, de cara, a gente fica impactado com o texto, porque quando nós entendemos a cultura judaica, é impossível não compreendermos a gravidade do pedido desse filho mais novo, de se aproximar do pai e ali externalizar que para ter aquilo que ele achava que era dele, que na verdade não era nada dele, construído por ele, mas era uma herança vinda, construída pelo pai, e que só poderia ser dele a partir que, depois da morte do pai, uma vez que ele clamasse por esse pedido, ele estava expressando o seu desejo, e esse desejo era que o pai morresse para ele poder pegar aquilo que o pai construiu ao longo da vida. De cara, subentende, o autor detalha que esse filho mais novo expressa a falta, não do pai não ser presente, mas dele não querer ser filho. Então, essa orfandade por opção própria. Não que o pai não estivesse ali, porque os pais estavam ali. É bem verdade que Mona foi um encontro das escolhidas no Maracanãzinho, foi falado sobre herdeiras no Maracanãzinho, muito tempo atrás, e que, por sinal, foi quando nós engravidamos da Kiara. Nós não conseguimos ter filho, dificuldade minha, já falei isso. Mona ficou sem tomar remédio um ano e pouco, e não engravidava. Aí ela foi na Herdeiras, foi profetizado que quem não estava gerando, geraria naquele ano. Foi onde a Kiara surgiu. Então, depois, acho que de um mês e meio, descobrimos que estávamos grávidos. Olha o poder da palavra profética, né? Então, lá no Herdeiras, a Mona ouviu, entre algumas mensagens, a mensagem de filhos órfãos de pais vivos. E a nossa geração está sendo marcada por isso, de filhos órfãos de pais vivos, pais que não estão dando a devida atenção, que não estão olhando as necessidades dos filhos naquilo que é possível ver, mas que quando estão juntos, não estão com o tempo de qualidade, como diz o pastor Marcos Madaleno. Nosso tempo está tão escasso, então quando nós aplicarmos o nosso tempo, que seja um tempo de qualidade, um tempo de deixar saudade. E é bom quando os nossos filhos sentem saudade da nossa pessoa, não é? É péssimo quando os filhos, graças a Deus saiu, agora eu vou ficar em paz. Mas quando saímos e voltamos, os filhos falam, tá com saudade, isso não é bom? Até os que já são avós aí, não é bom quando os filhos, mesmo casados, longe de casa, quando fala, tô com saudade, passei um zap só para saber como você está. Não é bom isso? É muito bom. Mas nesse caso aqui específico, ele não era órfão de pai vivo, porque o pai não dava atenção. O contexto da história dá a entender que ele quis ser órfão por causa de algo que o pai possuía. Ele passou a amar mais aquilo que o pai tinha do que propriamente a presença do pai. Ou seja, ele amou mais os bens do pai do que o próprio pai. Quantos pais hoje estão se sentindo assim? Apenas usados. E eu digo pais, aí eu envolvo pais e mães. Aí eu vou evoluir. Quantos avós, vovô, vovó, se sentem assim às vezes? Me procura só quando tem uma necessidade. Me procura só quando tem algo para ser alcançado e aí lembra que eu tenho. Quantos não estão vivendo isso? Essa amargura de não, de assim, ter um filho que não procura como se tivesse morto. E é o contexto aqui, não sou eu que digo, a Bíblia que diz, ele estava morto, mas ressurgiu. Estava perdido, mas foi achado. Filho vivo, mas como se estivesse morto. Em qualidade de vida e de tempo. Segundo ponto, que esse autor, salvo engano, é Kennedy Reagan, se não me engano, Parábolas de Lucas. Quem puder depois procurar aí, da editora Vida Nova, só para falar o nome certo.
fala a segunda gravidade disso daqui. Porque primeiro, o filho queria o pai morto, para ter aquilo que o pai tinha. Segunda gravidade nesse contexto, é as parábolas de Lucas, da editora Vida Nova. Kennedy Bailey, excepcional livro, barato, vale a pena comprar, porque fala de todas as parábolas do Evangelho segundo Lucas. Segunda gravidade nesse texto aqui, é que quando, segundo a cultura judaica, se algum filho pedisse a herança enquanto o pai estivesse vivo, pela cultura judaica, aquele pai tinha que entregar o filho a castigo, e esse castigo poderia ser até a própria morte. Ele deveria ser entregue aos anciãos, para que ele pudesse ser exemplo para outros filhos, e que não surgissem filhos rebeldes como aquele rapaz, ou nesse caso, pessoas como aquele rapaz que queriam mais os bens do pai do que o próprio pai. Então ele deveria ser castigado, e se fosse o caso, morto, para que ninguém ousasse se levantar com tamanha rebelião dentro de casa. Então, segundo a cultura judaica, esse que é conhecido como filho pródigo deveria morrer. E aqui o contexto, já entra a primeira verdade, o filho mais novo. Fala comigo, primeira verdade. O filho mais novo. Esse é o contexto desse rapaz. Um rapaz rebelde, ganancioso, mundano, sem prestígio dos pais, ou nesse caso, do pai, atraído pelas coisas erradas. Tudo indica que ele foi criado em uma boa casa, tendo uma boa atenção, sendo acompanhado pelo seu pai. Mas aquilo que era de fora o atraiu mais do que aquilo que ele tinha dentro. Os prazeres, as falsas amizades, a prostituição, as bebedices, o atraíram mais do que a presença do próprio pai, do que o ambiente, as noites o atraíram mais do que o ambiente da sua própria casa. Quantos estão como esse filho mais novo, sem prazer de estar em suas respectivas casas, não porque eles são tratados maus, mas porque as coisas que o mundo vem oferecendo, vem chamando mais a atenção deles, ao ponto de eles não quererem mais a companhia dos da casa, ao ponto de eles terem mais prazer das coisas de fora do que dentro das suas respectivas casas, ao ponto de andarem de forma irresponsável, como diz no versículo 13. Quantos de nossos dias estão batendo cabeça como o filho pródigo, tendo um pai, mas vivendo como se não tivesse, tendo uma casa, mas optando andar vagueando por aí, experimentando, sentindo as sensações do momento, aproveitando o momento, a hora, as oportunidades que vão surgindo. Quantos estão como esse filho pródigo, mesmo sabendo qual é o amor do pai, ainda assim opta em rejeitar esse amor? Me dá tudo o que eu tenho. Não tem nada. Mas eu quero o que eu não tenho, mas é meu. Para quê? Não te interessa. O texto bíblico é bem claro. Versículo 13, na parte A diz: não se passou muito tempo,
mas significa dizer que o rompimento do filho mais novo, não muito tempo depois, olha que lindo esse negócio, quando nossos olhos são abertos, fala, espera aí, um rapaz que fez o que fez, o caminho dele era sair de casa, rápido, não é isso? Ou o pai expulsar de casa, toma a herança, mas vai embora. Mas a Bíblia diz que não foi o pai que o expulsou. Quem pode fazer comigo? Obrigado, Espírito Santo. Todo mundo que está movido por espíritos rebeldes, eles não precisam que ninguém os coloque para fora. Eles, nas suas próprias rebeldias, encontram o caminho para isso. E sabe qual é o mais crítico da história? Esse pai não colocou esse filho para fora. Ele ficou o tempo, dá a entender que ele ficou o tempo que ele julgou que deveria ficar, o que agrava ainda mais a situação, porque ele estava com a herança do pai, ainda na própria casa do pai, possivelmente comendo da comida do pai, mas planejando abandonar o seu próprio pai. O pai já tinha sentido o desgosto do filho desejar a morte dele. Agora o pai estava sentindo o desprezo do filho estando dentro de casa, mas planejando sair da própria casa. Meu mestre Alex, negócio estreito. Quando você olha os detalhes do texto, você fala, espera aí. O pai não teve que gritar, o pai não teve que falar que é autoridade, o pai não teve que falar que a casa que mandava era ele. Filhos rebeldes encontram os seus caminhos de rebeldia. E os caminhos de rebeldia sempre irão se opor aos caminhos de obediência. O caminho de obediência nos leva a viver coisas diferentes que esse filho. Fala assim, o que nós iremos viver obedecendo? Eu sei, a partir do texto. Eu não vou perder tudo, eu não vou ter pseudos amigos que vão virar as costas para mim, eu não vou ter o desprazer de lembrar que eu me deitei com um bocado de prostituta, e eu no final não vou ficar desejando a comida dos porcos. Entenderam isso? O que a obediência vai me dar? Eu acho que nenhum obediente se dá mal, a partir do salário da desobediência. Se o salário da desobediência é isso, se eu não viver isso, eu já estou bem. Quem pensa assim comigo? Eu estou bemzão, estou tranquilo, estou de boa. Por quê? Porque simplesmente eu não trilhei esse caminho louco. Esse caminho de rebelião. Mas veja bem, esse filho mais novo ainda tinha uma outra característica. Era um mau administrador do que possuía. Olha, vai virar frase clichê meu aqui nessa igreja. Minha, frase clichê da minha parte. Nem sei se ficou na concordância, mas é isso aí. Olha o campo dos outros e fala, a grama do vizinho é tão boa. É claro, porque você não chegou lá. Que se você chegar, você vai conseguir terminar com a grama do vizinho que está verde. Sabe por quê? Você tem um jeito de tratar e o vizinho tem outro. Mas pastor, eu sou bênção. Você é bênção para o teu contexto. Se você quiser ser bênção no contexto do outro, você pode se tornar uma pedra de tropeço. Se contenta com o que tem. Valorize o que tem. Na maioria das vezes, os rebeldes são maus administradores. Eles não valorizam o que têm. Ganhei herança, eu vou fazer tudo o que eu queria fazer. Peraí, nessa vida aprendemos que nem tudo o que queremos, podemos.
Vamos botar texto bíblico nisso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O outro faz. Fulano de tal fez. Beltrano fez. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Jael, foi rápido aí. Rapaz, tá ativado assim. Ele falou, Jael, mas foi lindo, Biel, isso daí. Mas fala comigo, de verdade, qual o seu, fala assim o teu nome, fala aí, qual é o teu nome? Você é fulano de tal? Fala de novo o seu nome. Você é Beltrano? Qual o seu nome? Entendeu esse negócio? Você é você. Eu sou eu. A minha casa é minha casa. A sua casa. Se eu botar a disciplina na minha casa, na sua casa, vai dar problema lá. Se você botar a sua disciplina na minha casa, vai dar problema aqui. Mas o rebelde não pensa assim. A única coisa que podemos analisar e trazer para todos nós é: nós precisamos administrar melhor aquilo que o Senhor Jesus está nos dando. Todo respeito, quem está com a sua esposa do lado? Tem alguém aí? Pode ser novinho e velhinho, não tem problema não. Olha para lado, pode olhar os dois aí e fala: eu te amo. Você é a melhor coisa de Deus para a minha vida. E quem não está, vai ficar sem falar. Brincadeira, né? Não. E aqueles que já tiveram, fala, ela foram abençoados. Para mim, isso aí. Quando nós não somos bons administradores, nós conseguimos gastar o que Jesus nos deu. E nesse caso ele arranjou por rebelião, mas olha a figura do pai aí. Nós somos capazes de destruir nosso próprio casamento. Nós somos capazes de destruir a criação dos nossos filhos. Nós somos capazes de destruir os bens que Deus nos deu, administrarmos bem a casa que Deus nos deu. A vida do mais novo nos ensina, inclusive, que somos capazes de destruir a unção que Deus nos deu. Deus nos dá uma unção, mas nós precisamos administrar. Cantamos tanto uma canção, temos cantado aqui na igreja, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Não é isso? Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho... Vou de novo. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir... vocês cantam e nem lê as letras que vocês cantam? Que coisa! Espera aí. Esse pedacinho já cantou, não? Então fica como cantor para não passar vergonha. De repente passo vergonha aqui. Testamos, tá? Então pelo menos testaram. Foi algum dia que eu passei e ouvi vocês testando, então foi isso. Deus dá uma unção, mas aí você não administra isso, o que acontece? Vai embora. Quantos ministros que nós conhecemos, pastores, pastoras, que recebem uma capacitação de Deus e na primeira oportunidade vivem como se não tivessem uma responsabilidade. Aí perguntam às vezes, e aí, o que vamos fazer? Nada, a pessoa está fazendo tudo por si só. Um dia perguntaram, pastor, por que o senhor peneira tanto quem sobe no altar? Eu falei, olha, ainda peneirando a gente tem surpresas.
O altar é lugar de responsabilidade, peso espiritual. Você não pode estar numa situação grave espiritualmente e achar que está tudo normal. Não é normal. Se eu, em algum momento, esquecer isso, o peso de Deus vem contra a minha vida, porque essa casa não é minha, eu só sou mordomo dessa casa. Quem entende esse peso? É assim também na sua casa. A sua família é de Deus, Deus só te colocou como mordomo. Quando você finge que não está vendo determinadas coisas que estão trazendo destruição para a sua casa, você está sendo mau administrador daquilo que Deus te deu. Mas é amigo, é irmão, é camarada, é irmãzinha, é amiga, é camarada. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. É melhor errar por muito zelo do que por pouco zelo, ou por, nem sei qual a palavra, que não é zelo, é desleixo, é isso? Cuidado, administra a unção que Deus te deu. Um dia, aleluia, obrigado, Espírito Santo. Um dia o talento que Deus te deu, Ele vai requerer das suas mãos. E como você aí será encontrado? Como aquele que multiplicou ou aquele que deixou enterrado porque tinha medo? Olha para as suas mãos e diga, e aí? Senhor, seja realista consigo, fala, não estou em condição. Senhor, sim, pode mandar mais. Aleluia, obrigado, Senhor. Tem pessoas, aleluia. Tem pessoas que estão como um balde furado. Recebem aqui, mas vai esvaziando lá no chão. Aí fala, estou cheio por um dia, 2 dias. Depois estão de novo esvaziados. Por quê? Porque estão querendo mais fazer e não estão ligados nas coisas que eles precisam tapar. Mas Deus usou a mula. Você é a mula? Você é a mula? Aleluia. Que situação, né? Um profeta que conhece a voz de Deus, Deus ter que usar uma mula, porque o profeta estava ouvindo a voz de Deus, mas não queria. Olha o gatinho, hein? Vai que o gato corra aí e fala. Na minha infância, não vou contar que foi um dos meus irmãos, chegou na madrugada do dia, até hoje eu lembro dessa história, tinha uns gatos brabos antigamente, e se contar muito das histórias que tinha uma assombração aqui no morro, alguns irmãos já até correram aqui no morro e tal. Aí um dia chegamos em casa, ele falou, o gato chamou meu nome, Você lembra, né? O medo é um problema sério, você até ouve o gato falar o teu nome e fala, capeta! Que coisa! Quando você está com medo sozinho em casa, até o balançar da cortina é o demônio. Você fala, ih! Coração bate mais forte e tudo. Nós precisamos ser obedientes. Mas olha, tem um outro personagem aqui. E esse personagem é o filho mais velho. Fala assim comigo, filho mais velho. Segunda verdade. O filho mais velho. O filho mais velho não foi embora. O pai dividiu a herança. Mas o filho mais velho optou ficar na casa do pai, fazendo as mesmas coisas que o pai fazia, ou de repente até mais, porque dá a entender que o pai já estava avançado em idade. E aí você fala assim, o filho mais velho
é tranquilo, é gente boa. Aí você vai ver uma coisa extraordinária aqui. O sentimento daquele que faz e não é reconhecido, como isso pode se desaguar. Eu estou aqui, voltando, estava trabalhando, mas estou chegando em casa, cheiro de churrasco? Que música é essa? Gente dançando? Ei, moço, versículo 26, o que está acontecendo? O teu pai mandou pegar uns cabritos aí, uns novilhos, e matar, mandou fazer um churrascão, tá, bebida para todo mundo, e tá uma alegria, porque estão dançando lá na casa. O quê? Eu fiz tanto, e nenhum reconhecimento foi dado. Eu não fui embora como o mais novo foi. Eu não desejei a morte como o mais novo desejou. Eu não peguei a herança e gastei como o mais novo fez. Eu não gastei com prostituição. Eu não fui na roda de amigos ou pseudos amigos. Eu continuei fazendo as coisas do Pai. Eu não precisei nem administrar minha parte, porque eu continuei aqui na casa do meu Pai, servindo o meu Pai como um escravo. É o termo bíblico que ele usa, como escravo. E sequer, versículo 29, quando ele diz o escravo, e ele chega a dizer, sequer eu tive um animalzinho, alguma coisa, para eu oferecer, um cabrito para oferecer e festejar com os meus amigos. E agora esse rebelde, esse mau administrador, esse ingrato, chega e tem uma festa para ele? Não pode ser dessa forma. Eu estou aqui tanto tempo, estou cuidando das coisas tanto tempo, eu estou fazendo as coisas tanto tempo e nada acontece por mim. E aí que está. Esse irmão mais velho é um tipo de pessoas que estão na casa, não saíram da casa e por isso rejeitam tudo aquilo que é novo que chega na casa. Mas ele não está falando de novo não, está falando do filho mais novo, mas ele estava morto e viveu. Não está falando do filho mais novo não é que ele está morto, não força a barra, pastor. O pai perde o filho mais novo. A casa estava em festa ou ela estava em luto? Mas o contexto está dizendo aqui que a casa estava em festa. É ou não é uma coisa nova? Não tem festa para mim? Não tem nem um zap para mim? E um oi? Alguma coisa do tipo. E a Bíblia Sagrada diz algo extraordinário. Olha como, obrigado Espírito Santo. Fala de novo comigo, obrigado Espírito Santo. Vocês vão aprender isso. O filho mais novo falou com o pai e foi embora, mas quando voltou falou com o pai. Estão ligados comigo? O filho mais velho não falou nada quando o filho mais novo foi embora, e quando o filho mais novo voltou para dentro da casa, em vez de ele falar com o pai, ele foi falar com os servos. Mal do pai. Ui. Qual a diferença? Um foi e o outro ficou. Um foi movido por aquilo que estava fora, e o outro foi movido pela inveja, pelo ciúme, pelo descontentamento daquele que voltou para dentro da casa. Por causa daquele que voltou para dentro da casa. Quem está comigo aqui? Não despreze o que é novo, mas novos
reconheça a unção dos velhos. Estão ligados comigo? Olha a situação desse pai. Agora vocês entenderam o contexto. O pai e seus dois filhos. Eu estou com um filho que ficou comigo e o outro foi embora. Eu quero ficar feliz pelo que voltou, mas o que ficou agora que está triste. Olha a situação do pai, é onde eu quero funilar essa mensagem. Terceira verdade, fale comigo. Terceira verdade. O pai. O pai. Eu quero me alegrar com aquele que estava morto e reviveu, o que estava perdido e foi achado, mas eu ouço pelos servos que o mais velho está lá fora reclamando, não querendo nem entrar para essa festa, optou em rejeitar o que é novo e ficar lá fora falando mal da atitude do novilho morto, o churrascão que fiz, a tal ponto que os próprios servos ali incomodados com aquela fala daquele rapaz, o texto bíblico diz isso, é bem claro. Os servos foram lá e falaram com o pai. Então o pai saiu e insistiu com ele. Quem foi lá falar que aquele filho estava do lado de fora? Quem foi lá? Quem foi lá? Foi os recadeiros. Tem um negócio aí brabo. O quê? Você está feliz aí, mas tem uns que estão tristes. Mas triste por quê? Está tudo fluindo bem. Quem já se sentiu assim? Quem já se sentiu assim? Está tudo fluindo, é só chegar, vem para a festa. Eu não vou para dentro da casa. Por que eu não vou? Porque eu estou triste. E olha, eu estou falando assim triste, mas não estou sendo irônico. A dor do filho mais velho era uma dor válida. Mas tem dor, aleluia, aleluia, meu Deus, tem dores que nós precisamos apresentar ao Senhor como oferta de aroma suave diante dEle. O que o filho estava falando era verdadeiro. Ele não estava mentindo, nunca teve festa para ele. Ele não está mentindo, ele continua ali compromissado, e o rapaz chegou e teve festa para ele. Ele não está mentindo. Mas o pai estava ali precisando tomar uma atitude, sério. Uma atitude. Eu não posso perder o mais velho. Mas eu também não posso deixar que o mais novo vá embora. Eu não posso botar em perigo o mais velho, mas eu também não posso abandonar o mais novo. Preguei esses dias, o Vitão depois me chamou, pastor, eu não entendi direito, não foi, Vitão? Aí perguntou, como assim das 99 ovelhas por causa de uma, pastor? O pastor tem que deixar todo mundo ir atrás da uma, não foi, Vitor? Eu falei, então, filho, foi isso que eu falei. Ele falou, não foi, pastor, mas foi isso. Eu falei, sabe uma coisa? Ouve de novo o vídeo. Foi ou não foi, Vitor? Então, assim, eu estou assim, vai lá, ouve de novo a pregação, por favor. Aí ele, mas pastor, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele quebrou meu coração. Eu falei, tá bom, não falou, mas nada me faltará. Não. Só falou, seu pai é meu pastor. Aí eu falei, tá bom, deixa eu explicar aqui. Você não pode deixar 99 em um abismo para buscar uma que foi com as próprias pernas. Mas essa que foi com as próprias pernas, você esqueceu delas? Não, não tem como, você não consegue. Mas você não pode deixar 99 em perigo e ir atrás dessa, a não ser que as 99 estejam em um lugar seguro. Porque pode ser que a uma que foi, olha a gravidade do negócio, às vezes vale a pena pegar e ler. A ovelha, quando sai do rebanho, ela volta com carrapicho, ela volta com carrapato,
e ela pode voltar com doença. E se o pastor não vigiar, quando trazer e inserir ao rebanho, aquela ovelha que foi com as próprias pernas pode levar a morte para aquelas outras que estão lá. Só pastor entende isso. Por isso que pastor é pastor, ovelha é ovelha. A gente tem que tomar muito cuidado. Espera aí. Traz o filho aqui para casa. Não traz agora não. O quê? Eu vou lá fora falar com ele. Porque se ele entrar, ele vai acabar com a festa que está dentro de casa. Aleluia. Aleluia. Ele não está no mesmo espírito, ele não está no mesmo ambiente. É igual você pegar um culto caindo fogo aqui, aí a pessoa não tem discernimento espiritual, chama alguém que está frio espiritualmente para orar, o que vai acontecer? O céu ficou de bronze. Ué, estava caindo fogo agora, parou? Ó o pai, é válido o que ele está vivendo, não é à toa o que ele está vivendo, mas não posso deixar o filho mais novo que veio, vamos celebrar com ele, vamos lá fora conversar com ele. Vamos lá fora conversar com ele. A Bíblia Sagrada diz, versículo 28, então o pai saiu e insistiu com ele. E a Bíblia Sagrada diz que insistiu mesmo, porque ele estava reticente. Ele estava revoltado. Ele estava machucado. Ele estava sangrando. E o contexto bíblico é, mas olha, você tem tudo, olha o contexto bíblico. E aí você entende quando você lê o versículo 12 direito. E ele repartiu para os dois. O que um tinha, o outro tinha. Ou seja, se ele estava reclamando que o irmão foi e gastou tudo, ele poderia também ser imaturo e gastar tudo. Mas em vez de ele ficar naquela imaturidade, ele deveria lembrar da maturidade dele, que ele optou em ficar e guardar aquilo que o pai tinha dado, nesse caso. A herança já estava na mão dele. E o pai não deixa por menos. A gente acha que o pai recuou, o pai não recuou. O que o pai falou é sério. Ué, mas, olha o contexto. Versículo 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é igualmente... E ele fala de igualdade mesmo, olha que coisa incrível, porque a parte do mais novo já tinha sido... Então o pai diz, o que eu tenho, na verdade, o que eu tenho já é seu. O que você tem agora é meu. Nós estamos vivendo juntos, em harmonia, mas você tem liberdade de fazer algumas coisas, mas essa liberdade não pode se tornar libertinagem, como é o caso do filho mais novo, que optou em gastar tudo, se lambuzou sozinho, ficou com má fama sozinho, desejou comer a comida dos porcos sozinho. Mas ele voltou, e ele é filho, então vamos celebrar a vida dele. Mas o que é meu, filho, é teu. Não caia na armadilha da infantilidade. O pai passou a mão na cabeça, eu não enxergo aqui nem um pouquinho o pai passando a mão na cabeça. Pai é incisivo. E por que o pai é incisivo? Porque filho rebelde acaba desejando as bolotas dos porcos. Vou concluindo. Gravem isso. Que situação difícil desse pai. Em celebrar um, acaba ferindo o outro.
Mas ao tratar o outro, é afrontado pelo mais velho também. Você pode dizer, a casa estava totalmente descompensada. Mas olha aqui algumas verdades nesse texto, sobre a terceira verdade, que é o Pai. Primeira verdade, não deixe de celebrar com quem quer viver. Pai, eu vim aqui como servo, não mereço ser servo. Aí o pai olhou e falou, humilde, quebrantado, você não é servo, você é filho. Vamos celebrar. Mas também não deixe de dar atenção para aquele que está ferido por falta de reconhecimento. Vai lá e sai para falar. Quando o filho perde o elo com o pai, ele manda recado. Quando ele, na verdade, poderia ir diretamente falar com o pai. Um dia falaram assim comigo, pastor, o senhor fala no púlpito, e eu achei que era falando comigo e tal. Aí eu falei, olha, se tiver falando contigo, Deus me colocou como pastor da sua vida ou não? Segundo, o que eu falei contigo foi afronta? Não. Então pode ser que o Espírito Santo esteja tentando te reconduzir. Porque ao pastor cabe corrigir, redarguir e disciplinar se for necessário. E por que isso? Para ter uma igreja saudável. Pastor não pode chamar atenção. Então não é ovelha. Não fala assim comigo, não. Filho não grita com o pai, então não é filho. Esse homem faz festa para os outros. E aí o pai fala, é legítimo o que está sentindo. Vai lá, filho, fala. Fala comigo, filho. Você não fez festa para mim. Eu pensei que você ia falar que eu não te amo. Eu pensei que você ia falar que eu não ligo para você. Eu pensei que você ia falar que eu não te dou atenção. Mas você está preocupado com a festa que eu fiz para o mais novo. O Espírito Santo fala muito forte no meu coração. 2 Timóteo capítulo 3 diz, cuidado com aqueles que vão de casa em casa, propagando coisas erradas. Repreenda-os. Repreenda-os. Eu vou falar aqui que vai chegar no ouvido do pai. O pai vai sair. E o pai vai sair como? Você vai lá, filho, pode falar o que você está querendo. Mas fala de verdade o que tem sentido. Não é o que você acha, não. É o que de fato tem sentido. Não é as criações, as ilusões. Fala aquilo que é realidade. O que está acontecendo? Qual é o problema? Não, o problema não é contigo. Na verdade é contigo porque você deu mais valor para o outro, mas o problema também é com ele. Não, o problema é com a festa. Fala direito o que você quer da tua vida. O que está te incomodando? O pai tem que administrar isso tudo. E aí, desperta assim. Ficou alguma dúvida aqui sobre o filho mais novo, mais velho? Ficou tranquilo? Sobre as 99 ovelhas e a uma, ficou tranquilo? Esclareceu? Então, show de bola. Aqui, fala mais uma coisa, e que nós precisamos ter. O pai
O pai precisa ter autoridade. Eu até saí da festa. A Bíblia diz, então lhe arrasou o pai. Mas meu filho, que pôs fora, mas meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Por que você está deixando o seu coração nutrir e se alimentar de coisas erradas? Olha que coisa, Soriano, se você plantar uma semente em uma terra, a semente só vai se alimentar daquela terra. Qual é a terra que você foi plantado? Uma terra de amargura ou uma terra de vida? Sabiam que a flor só vai dar o fruto determinado, primeiro ponto, e segundo, dependendo do solo. Qual é o adubo que você está colocando nesse solo? O que você está comendo? Qual é a sua alimentação? Primeiro, o pai mostrou que tem autoridade. Segundo, o pai se colocou à disposição para ouvir, mesmo que tenha saído de casa. Ouça mais. Ouça mais. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo contigo? Ouça mais. Ouça mais. Terceiro e último, o pai deu a resposta certa. O pai deu a resposta certa. O pai não podia deixar de celebrar a ressurreição do filho. Mas o pai também não poderia desprezar a dor do mais velho, ainda que fosse fruto de imaturidade. Mas o pai estava ali com autoridade, o pai estava pronto para ouvir, mas o pai também tinha o que falar. Essa parábola aqui fala muito sobre Deus, o Pai, e Israel. E hoje aplica para as nossas vidas. Qual é a sua postura diante do Pai? Ou vocês que são pai, me permita aplicar na sua família. Qual é a sua postura diante das circunstâncias? Já reparou que eu tenho pregado muito sobre família? Na verdade, já tem 3 meses pregando sobre família direto domingo à noite. Estão reparando isso? Sabe por quê? Não existe igreja forte com famílias doentes, fracas. Ah, pastor, minha família está bem. Então, cuidado para não ficar fraca e doente. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. E quem está caído, ouça e fala, vou aplicar na minha vida, vamos embora, por aqui, vamos embora. Vamos embora. Nós vamos viver o pai e os 2 filhos, e seus 2 filhos. O pai e seus 2 filhos. Que Deus aplique ainda mais essa mensagem no seu coração, assim como tem aplicado no meu coração. Deus fale ainda mais poderosamente a sua vida. Estarei aqui segunda, estarei aqui na terça-feira, estarei aqui na quarta-feira, estarei aqui na quinta-feira e nessa sexta chegarei depois de 8h30 da noite e voltarei a estar aqui domingo de manhã e domingo à noite. Quem chega aqui consegue falar comigo?
Alguém já chegou aqui sem marcar e eu dei atenção? Hã? Alguém chegou aqui sem marcar e falou, preciso falar contigo. Eu dei atenção, te rejeitei. Então estou aqui na igreja. Se quiser falar, vem aqui na igreja conversar comigo. Eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês. Aqui na igreja. Com todo mundo vendo. Com todo mundo vendo. E aí a gente vai conversar aqui na igreja. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente todos. Vamos chamar aqui Ministério Diaconal.